Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo tutorial de Excel. E dessa vez eu vou tirar uma dúvida que muita gente me pergunta, tanto no ambiente de trabalho, né, de corporativo, quanto por fora também. E essa dúvida é como que a gente pode criar um PROC-V quando a gente tem mais de uma condição. Geralmente o pessoal quer usar aí duas, no máximo três condições. E eu vou ensinar um jeito que vocês podem usar até 1000 condições nesse caso, tá? Ou quantas vocês quiserem. Então vamos lá. Eu vou começar explicando o que é PROC-V, para que todo mundo entenda, né, desde o nível básico ao avançado. Então, basicamente, PROC-V é quando você tem duas planilhas. Então, você está trabalhando numa planilha atual e você quer buscar um dado lá na outra planilha com base em algum dado semelhante que você tenha entre essas duas planilhas. Então, por exemplo, nessa planilha pequena aqui, eu tenho o nome da editora e eu preciso do código da editora. Só que eu preciso que ele venha automaticamente desta planilha grandona aqui, que eu também tenho a editora, certo? Que é algo em comum entre essas duas planilhas, e eu quero buscar o código da editora e colocar aqui, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Usando o PROC-V. Para usar o PROC-V, você vai escrever aqui, ó, igual PROC-V maiúsculo, abrir um parênteses, tá? Ou clicar em Tab, já para ele fazer, abrir o parênteses sozinho. E agora, a primeira coisa que ele pede é o valor procurado. O que que é o valor procurado? Ele está pedindo aqui, qual que é o valor desta planilha atual que tem semelhante com o da outra planilha. Então, nesse caso, é o Livraria Saraiva SA, tá? Aí você vai escrever um ponto e vírgula e o PROC-V vai te pedir, ó, matriz tabela. Nessa matriz tabela, você tem que considerar que a editora, que no caso é o que a gente tem em comum, nesta planilha aqui de onde você vai buscar, ela tem sempre que estar à esquerda, tá? Então, como a gente vai buscar o código da editora, tá vendo que a editora está na esquerda e o código está na direita. Se o código estivesse na coluna A e a editora na coluna B, o PROC-V ele não consegue ler, né, nada que é da direita para a esquerda, apenas da esquerda para a direita. Então vamos lá. Ó. A gente agora ele pede a matriz tabela. Na matriz tabela você vai selecionar aquele dado, né, que tem semelhante e vai arrastar o mouse. Então eu cliquei aqui, ó, na coluna A e eu vou arrastar o mouse até a coluna B, que tem o nosso código da editora. Agora eu vou clicar em ponto e vírgula, certo? Então, agora ele pede aqui, ó, número e índice de coluna. O número e índice de coluna, você falou aqui quando você selecionou A e B, que você tem duas colunas. A coluna A é a número um e a coluna B é a número 2. Se você selecionasse B e C, a coluna B seria a número um e a coluna C seria a número 2, entendeu? Então, aqui o que você está falando? Ó, a gente quer puxar o valor livraria Saraiva, certo? Desta coluna editora, só que a gente quer trazer o código da editora. E o código da editora, neste caso, está na coluna 2, porque a gente selecionou apenas duas colunas. Então, eu vou pôr 2, tá? Ponto e vírgula, e eu vou clicar na setinha para baixo, né? Dar um tab e fechar o parênteses, tá? Ou você faz isso, ou você escreve aqui, ó, ponto e vírgula, aí você põe um zero e fecha o parênteses, tá bom? Quando você clicar aqui, ó, nesta célula, que ele calculou a fórmula, e nesse quadradinho preto, duas vezes, ele vai arrastar essa fórmula para todas as células abaixo. Então você pode ver aqui que ele retornou para a gente o código da editora, assim como a gente quis. Então é para isso que serve o PROC-V. Só que o PROC-V, ele tem um problema muito grande, que é, ele permite que a gente puxe, por exemplo, aqui em cima, apenas uma condição. E essa condição, no caso, foi o nome da editora. O grande problema aqui vai surgir quando a gente tem várias condições. Então, por exemplo, seu chefe falou assim para você, ó, eu tenho uma tabela que tem o nome da editora, tá? E eu quero saber nessas editoras, se elas tiverem livro de aventura e também esses livros no idioma de inglês, eu quero que você me retorne a porcentagem de desconto, tá? Porque a gente vai dar um desconto para todas as editoras que tiverem livros de aventura no idioma de inglês, tá? E aqui a gente tem três variáveis e o PROC-V ele não suporta isso, mas a gente dá um jeitinho de fazer suportar. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso?
Vou apagar aqui para vocês não confundirem. Eu vou vir aqui na nossa base de onde a gente vai extrair o dado de desconto. Então veja que a gente quer o desconto e aqui tem um desconto. E a gente tem editora, livro e idioma, editora, livro e idioma. Então são dados em comum e a gente vai buscar esse desconto. Então nessa base, antes aqui da coluna A, lembra que tem que estar sempre à esquerda, por isso que eu estou inserindo aqui. Eu vou clicar aqui, ó, clicar na coluna A, certo? E inserir, e ele vai inserir uma coluna. Eu vou selecionar a coluna B, clicar no pincel, clicar aqui no A, e ele vai copiar tudo isso. Aqui eu vou tirar o filtro, Ctrl Shift L, e vou colocar de novo, Ctrl Shift L, só para ficar mais bonitinha a nossa planilha. E eu vou dar o nome dessa coluna de nome base, porque ela vai ser a base para o nosso PROC-V. E o que, que eu vou fazer aqui, ó? Como ele está pedindo editora, livro e idioma nesse caso, e aqui eu tenho editora, livro e idioma, eu vou usar uma fórmula que todo mundo conhece, ó, chamada concatenar. Então eu vou setinha para baixo, cliquei no tab, ele finalizou a fórmula e abriu parênteses, tá? E essa concatenar, o que que ela faz? Ela concatena, ela junta textos, né? Ou dados que você selecionar aí na planilha. E o que que eu vou concatenar? Como é que ele me pede editora, livre, idioma nessa sequência? Eu vou clicar aqui, ó, idioma, que é a célula B2, ponto e vírgula, com livro, célula D2, ponto e vírgula, com idioma, célula E2, vou fechar parênteses, clicar em Enter. O que que ele fez aqui? Ele juntou tudo isso daqui, ó, livraria SA, ação em inglês. No PROC-V, a gente só conseguiria usar como condição ou editora, ou livro, ou idioma. Mas aqui a gente juntou essas três condições em uma só. Então, quando você clicar aqui, ó, na célula 2, vir nessa bolinha preta, clicar duas vezes, ele vai arrastar essa fórmula de concatenar para baixo. E você vai perceber que você criou praticamente um código, né, para cada uma dessas linhas. Então nunca vai ter repetido, por exemplo, nenhum deles vai ser livraria SA ação em inglês, apenas essa linha aqui, entendeu? Então o que que a gente fez? Transformou essas três referências em uma só. E a partir daí a gente consegue fazer o que o nosso chefe pediu. Então, por exemplo, aqui a gente quer trazer esse resultado de desconto. E como que a gente vai fazer? A gente vai fazer por PROC-V, obviamente. Então vamos escrever aqui, ó, igual PROC-V, vou dar um tab, tá? E a primeira coisa que ele vai pedir é o valor procurado, certo? Qual que é o valor procurado? Este valor procurado tem que ser igual a esse. Só que a gente não tem nada parecido com isso aqui. Mas a gente pode construir com a mesma fórmula que a gente fez ali. Então, o meu valor procurado nesse caso, em vez de eu só selecionar aqui editora, o livro, o idioma, eu vou fazer um concatenar. Então, concatenar, cliquei em Tab, vou selecionar editora, ponto e vírgula, aventura, ponto e vírgula, idioma, vou fechar o parênteses. Então, o que que ele fez? Agora, este nome aqui vai ser Livraria SA Aventura Inglês. E aqui ele vai procurar algo que tenha Livraria SA Aventura Inglês, tá? Agora eu vou pôr um ponto e vírgula, porque a gente vai continuar o nosso PROC-V. Ele pede, então, a matriz tabela. Então, o dado que a gente vai ter semelhante é essa junta de palavras que a gente fez aqui, que a gente já tem aqui. Então, vou selecionar a coluna A, lembra que esse dado tem que estar à esquerda, e vou segurar e arrastar meu mouse até a coluna F. Aqui a gente tem uma dica muito importante, por quê? Quando você fizer isso e clicar em ponto e vírgula, o PROC-V ele vai te pedir um número índice da coluna, né? E esse número índice da coluna é em qual coluna dos dados que você selecionou está o dado que você quer que a gente puxe, né? Que a gente traga aqui. Nesse caso, está na coluna A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque a gente selecionou essas 6. Tá? Só que para a gente não precisar ficar contando, eu vou fazer essa parte de novo. Eu selecionei da A até a F e veja que ali em cima do meu mouse na direita, ele me dá o número de linhas que eu estou selecionando vezes 6C. Esse 6, ele já é o número da coluna. Então, quando você estiver trabalhando ali com uma base de dados com 100 colunas e quiser selecionar da A até a coluna 99, você não precisa ficar contando, né? Você já vê ali em cima o número da coluna. Então você seleciona, clique ponto e vírgula, é a sexta coluna,
ponto e vírgula, a gente vai digitar zero, fechar o parênteses e dar um Enter, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Clicar nessa célula que tem a fórmula, nesse quadradinho preto, duas vezes, e ele vai arrastar a fórmula para todas as células de baixo, certo? Então, aqui o que que a gente entende? Que apenas essas editoras, Ler e Viver e Cybercorp, têm livros de aventura em inglês, tá? Onde será aplicado o desconto de 5%. Mas você pode ver que aqui também tem esse valor ND. O que que é esse valor ND? Esse valor ND é quando ele não acha nenhuma referência igual, ou seja, essas livrarias com valor ND não tem nenhum livro de aventura em inglês, por isso que ele não achou. Só que para a gente não deixar isso aqui feio, o que que a gente vai fazer? Usar uma fórmula chamada Cierro. Então eu vou vir aqui na minha primeira fórmula, tá? O que que eu vou fazer? Antes do PROC-V, eu vou abrir um parênteses. E antes deste parênteses que eu abri, eu vou escrever uma fórmula chamada Cierro, tá? Cliquei em Tab para ele carregar a fórmula. E agora, depois de todo esse PROC-V, eu vou colocar um ponto e vírgula. Então veja bem, essa fórmula Cierro, ela é muito básica, ela faz assim, ó. Se toda esta fórmula de PROC-V der um erro, né, que neste caso essa fórmula de PROC-V é o nosso valor, tá? Então se ela der um erro, tipo esse ND, aí você clica no ponto e vírgula, eu quero que ele retorne, por exemplo, zero. E este valor que ele vai retornar tem que estar sempre entre aspas. E agora você vai fechar o parênteses e clicar em Enter. Quando você fizer isso, você vem aqui na primeira fórmula e dá dois cliques, tá? Que aí ele vai copiar para as outras células de baixo e se você quiser transforma tudo isso em porcentagem, tá? Então esse zero você pode substituir aqui, ó, por sem desconto, por exemplo, tá? Aí você dá dois cliques e arrasta. Ou você pode pôr nada mesmo, tipo, só deixar as aspas, que aí ele não vai deixar nada, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, se tiver alguma dúvida ou sugestão, comenta aí. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, hein? Valeu!